Olá, quando eu digo que esses que se dizem pastores não passam a verdade da Bíblia para os seus ouvintes, por que eu digo isso? Porque eles usam aquela passagem de Malaquias 3,8 que diz assim: Todavia vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. Ou seja, meus amados, você tem que entender a conjugação verbal vós aqui não está se referindo nem a mim e nem a você. A conjugação verbal vós estava se referindo, tá, à nação, o povo de Israel e mais em especial os sacerdotes, os líderes religiosos que naquela época eles ofereciam animais doentes, animais impuros no templo. Então, ou seja, meus amados, era eles que estavam roubando a Deus e não eu e nem você. Se você ler Malaquias 1:1, você vai ver escrito lá: palavra sentenciada para o povo de Israel. E se você ler todo o contexto de Malaquias 3 ou de Malaquias 1, tá? Você vai ver que quem estava roubando a Deus eram os líderes religiosos, eram sacerdotes que estavam roubando a Deus, e não a mim e não a você. Então, ou seja, eu duvido algum desses que se dizem pastores falar para você que dízimos nunca foi dinheiro. Eu duvido algum desses que se dizem pastores falar para você que dízimos não era dado a cada 30 dias, que dízimos na verdade era dado a cada 12 meses, porque se referia, tá, à colheita da plantação do povo de Israel. Eu duvido algum desses que se dizem pastores falar para você, tá, que gentios mais judeus não combinavam e que também naquela época era uma profanação, era uma abominação gentios entrar em templo judeu, ou seja, não poderia um gentio entrar no templo judeu. Como que esses que se dizem pastores querem aplicar esta palavra que não tem nada a ver com os dias de hoje para falar que é você, que sou eu que estamos roubando a Deus? Mas por que eles não falam essa verdade? Porque esse tipo de verdade liberta, esse tipo de verdade liberta você da manipulação do sistema religioso. Por isso que Jesus disse que os meus erram por não conhecer as escrituras. Então, ou seja, meus amados, eu quero que você entenda que esses que pregam, esses que falam que você tem que dar dízimo, esses sim são os verdadeiros devoradores, esses sim são os verdadeiros cães gulosos, que está escrito em Isaías 56:11. Olha o que está escrito em Isaías 56:11. Está escrito assim: são cães devoradores, insaciáveis, são pastores sem entendimentos, todos seguem o seu próprio caminho, cada um procura vantagem própria. Então, ou seja, meus amados, eu duvido algum desses que se dizem pastor do sistema religioso falar para você que dízimos, meus irmãos, nunca foi dinheiro, dízimo era plantação, dízimos era dado a cada 12 meses e não a cada 30 dias. Por que eles não vão falar isso para você? Porque isso aí, meus amados, vai fazer com que essas pessoas vão viver do suor deles e não do suor das ovelhas. Então, na verdade, eles são os cães gulosos. São eles que nunca se fartam. Então, se você está em um templo religioso, onde o pastor obriga você a dar dízimos, na verdade, você está sendo guiado por um mercenário, por um cão guloso. Todo aquele que se diz pastor, que fala que você tem que dar dízimo, que se você não der dízimo, o devorador vai na sua casa, este aí, ele está pregando por ganância, por tope, por vontade própria, pensando em si próprio. Eu duvido, meus amados, aquele que se dizem pastor falar estas verdades para você. Quer conhecer a verdadeira face do seu pastor? Eu sempre digo isso aí, ó. Chega para ele e diz a ele aí que dízimo nunca foi dinheiro, que dízimo era dado a cada 12 meses, que judeus mais gentios não combinavam naquela época. Eu duvido, tá? Você chegar perto desse que se diz pastor e falar para ele que era uma abominação gentil entrar em templo judeu. É por isso que Jesus ele disse lá em João 10:16, ele disse assim: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por quê? Depois da cruz, meus amados,
tá? Não existe mais pastor, o verdadeiro pastor é Cristo que deu a vida pelas ovelhas. Então eu espero que de fato e de verdade você tenha entendido e fiquem todos na graça do nosso Cristo ressuscitado.